Então, a gente está vendo essa parte aí, que é uma parte de ensaios mecânicos, né? Então, a gente discutiu lá sobre os diferentes tipos de ensaio mecânico, tá? A gente viu alguma coisa de cesariamento na última aula, que foi bem interessante. Hoje eu optei por trazer um conteúdo que é dessa parte de ensaios mecânicos, mas é uma coisa que tem uma aplicação, eu posso dizer, talvez um pouco mais recente, relacionado aos ensaios clássicos, né? Não que a pesquisa nos diferentes tipos de ensaio, elas não estão acontecendo, ela sempre acontece, é sempre importante isso. Mas hoje a gente vai ver um ensaio de fadiga. E por que a fadiga é importante? Porque não faz muito tempo aconteceram acidentes, principalmente acidentes aéreos, relacionados a esse tipo de falha numa estrutura, que é uma falha por fadiga. Então, por isso que eu digo que é uma coisa mais, não vou dizer mais moderna, porque todas as áreas de pesquisa se continuam pesquisando, mas uma coisa que foi compreendida meio que quase que a sua totalidade não faz tanto tempo assim. Então, dada a importância então da fadiga, eu optei por trazer uma aula para a gente entender só o que é a fadiga e qual a sua utilização. Beleza, então na última aula a gente falou dos esforços mecânicos. Deu uma sumarizada. Nessa aula a gente vai ver fadiga dos materiais. Então, é uma parte que eu particularmente gosto bastante, porque tem uma aplicação bem legal. E, enfim, eu acho super legal isso de entender esses tipos de falha de um material e como isso é importante, como isso acarretou ao longo do tempo, problemas muito grandes no projeto de sistemas, né, mecânicos, eletromecânicos e assim sucessivamente. Então, vamos ver um pouquinho sobre a fadiga dos materiais. Então, a fadiga é um processo de dano estrutural permanente. Então, aqui já tem uma primeira informação. O dano que acontece por fadiga, ele é permanente, ou seja, ele não vai deixar, o material não vai se reestruturar ao longo do tempo. Aconteceu dano por fadiga, vai até a ruptura do meu material. É progressivo e localizado, então não é lá uma falha catastrófica numa estrutura como um todo. É uma falha progressiva e localizada, que vai acarretar em uma falha catastrófica num determinado componente. Pode acarretar, como vai ser alguns exemplos que a gente vai ver hoje. Ocorre um material solicitado, então, por tensões e ou por deformações cíclicas. Então, outro ponto muito importante da fadiga. A fadiga trabalha com cargas cíclicas. Se tivesse que definir a diferença de fadiga para todos os outros ensaios mecânicos, a palavra está aqui, ó. A fadiga acontece de forma cíclica nos materiais. Em poucos ou muitos pontos do material. Então, como eu falei, pode ser progressivo e localizado num pequeno ponto, ou ele pode estar distribuído em mais pontos do material, mas são pequenos pontos do material que tem esse esforço que está sendo solicitado por fadiga. Pode gerar trinca ou fratura completa de um componente mecânico após um número suficiente de ciclos. Então, é uma coisa que vai se propagando. Se inicia muito pequeno e, ao longo do tempo do ciclo de utilização daquele componente mecânico, ele vai se propagar essa trinca e vai gerar uma ruptura do meu material. Então, vamos entender um pouco melhor. É um processo que causa falha, pode ser prematura essa falha, ou um dano a um componente sujeito a um carregamento repetitivo. Então, vamos abrir isso. Uma falha é quando o meu componente é incapaz de desenvolver satisfatoriamente a função pretendida. Ou seja, se uma falha está ocorrendo, o meu sistema não vai conseguir executar a ação para que ele foi planejado. Então, se é um avião, ele não vai conseguir voar, por exemplo. Ou até pode voar e pode se romper no ar. Né? É uma falha considerada prematura. Por que ela é prematura? Porque ela está ligada aos carregamentos repetitivos. Então, se a gente pegar um determinado aço, a gente vai lá e faz um ensaio de tração. Nesse aço, a gente levanta a curva que a gente viu nas últimas aulas de tensão e deformação. E a gente lá pega o limite de elasticidade, a gente calcula o limite de elasticidade, como a gente viu na última aula. E a gente usa esse dado só para fazer o projeto de um sistema mecânico. Se esse sistema mecânico não tiver sujeito a cargas cíclicas, ele vai funcionar. Se ele tiver sujeito a cargas cíclicas,
vai chegar um ponto que ele vai romper com uma carga muito inferior daquela carga do ensaio de tração. E esse é o grande pulo do gato da fadiga. Então, o rompimento do meu material acontece com uma carga inferior do que a carga do ensaio de tração que a gente calculou lá. Então, apesar de que a gente calculou, isso aconteceu na história, como a gente vai ver nessa aula aqui, foi feito um ensaio de tração, foi calculado todos os limites lá e foi construído sistemas mecânicos com esses cálculos. Porém, ao longo do tempo, se viu que sistemas mecânicos que estavam sujeitos a carregamentos repetitivos, que é um carregamento e descarregamento, ou uma vibração, ou uma compressão e descompressão, ou um aquecimento e resfriamento, esse material se rompia muito antes do limite que a gente havia calculado lá. E isso acarretou acidentes, pessoas morreram por causa disso, inclusive. Então, a partir disso que se entendeu, o que está acontecendo? Por que o material, quando é carregado, descarregado, carregado, descarregado, carregado, descarregado ao longo do tempo, ele se rompe com uma tensão mais baixa? É por conta da fadiga do material. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Quando eu estou falando aqui, muitas vezes a gente pensa que o carregamento e descarregamento, ou a compressão e descompressão, é tipo um compressor de ar, assim, né? Que ele comprime e depois esvazia, comprime e esvazia. Isso é um ciclo de compressão e descompressão. Mas muitas vezes a gente tem um eixo rotativo, como a gente vai ver na aula de hoje, que eu tenho lá um motor elétrico aqui e, sei lá, uma outra coisa conectada do outro lado. Quando esse eixo está nessa parte de cima, aqui, se eu tiver um carregamento aqui no meio, eu vou estar solicitando ele por tração aqui embaixo e compressão nessa parte de cima. Só que esse eixo ele vai girar, e quando ele girar, vai fazer exatamente o oposto. Vai estar tracionando onde estava comprimindo e comprimindo onde estava tracionando. Então, um eixo que está rotacionando e tem um carregamento desse tipo aqui, ele vai estar sobre solicitações de fadiga do meu material. Então, ele pode vir a se romper numa tensão muito mais baixa do que aquela que a gente calculou no ensaio de tração. Então, os pioneiros aqui, o grande pioneiro foi o Wöhler aqui, lá em 1819 a 1914. Então, que esse cara viveu aqui, ele fez lá as primeiras máquinas para fazer ensaio de fadiga e foi em problemas que estavam tendo com os trens da época, né? Então, se acreditava nessa época que estava só relacionado com eixos em trens, por exemplo. Então, não se achava que ciclos de compressão e descompressão, por exemplo, dentro de um avião, podia acontecer uma falha por fadiga também. Então, isso vem lá da época, começou a se entender fadiga, mas a fadiga era entendida para eixos de, por exemplo, ferrovias, né? Então, o Wöhler estudou a ruptura de eixos ferroviários. A ocorrência das falhas, elas eram imprevisíveis para os projetistas da época. Então, ninguém sabia o que estava acontecendo. De repente, o eixo quebrava. Ué, mas a gente havia feito um ensaio de tração nele e era para ele estar resistindo. Por que ele está quebrando? Vários eixos fraturavam após só algumas centenas de quilômetros de serviço, e embora projetados de acordo com os critérios de resistência estática da época, essa fratura ocorria sob condições de carregamento normal. Então, o trem nem estava tão carregado assim, e ainda assim os eixos do trem estavam quebrando. E aí não se sabia por quê. E por que a gente fala de resistência estática? Porque quando a gente faz um ensaio de tração lá naquelas máquinas, ou ensaio de compressão, a gente diz que aquele ensaio ele é quase estático. Apesar de que o meu material está se mexendo, mas ele mexe muito pouco, não é como um ensaio de fadiga, onde eu preciso ter ciclo do meu material, preciso ter movimento do meu material para eu estar fazendo um ensaio. Então, apesar do ensaio de tração ser realizado no material antes da entrada em serviço, revelar adequada ductilidade, a ruptura em serviço não apresentava sinais de deformação plástica. Então, o material ele era dúctil e ele não sofria uma deformação plástica. Quando a gente viu lá naquele gráfico, era justamente essa parte aqui do meu ensaio de tração. Então, ele não estava sofrendo essa deformação plástica. Então, como é que não está sofrendo a deformação plástica? Existe uma tensão de ruptura máxima aqui, então nem chegou nessa parte aqui. Como é que esse material se rompeu com uma tensão muito mais baixa? Estou lembrando que esse aqui é o gráfico da tensão pelo meu alongamento, né? Então, ficou muito confuso o pessoal da época entender por que isso estava acontecendo. E não só isso, como eles pegaram esses materiais aqui do eixo, cortaram um pedaço do eixo, foram lá e fizeram um novo ensaio de tração nele. E no ensaio de tração, ele resistiu ao que era esperado que ele resistia também. Então era muito estranho, eles não sabiam o que estava acontecendo e por que isso estava acontecendo. E quem começou foi esse cara lá, né? Então a ruptura por fadiga começa a partir de uma trinca, a partir de uma nucleação, ou pequena falha superficial,
que se propaga ampliando o seu tamanho devido às condições cíclicas. Então, é um material que está lá ciclicamente girando, como um eixo de um trem, e tem uma pequena solicitação lá na superfície dele, ou tem alguma outra deformidade, ou nem tem deformidade nenhuma, é só porque não se conhecia o efeito da fadiga dos meus materiais. Então, a fadiga ela vai começar a partir de uma pequena trinca. Então, vai ter lá uma pequena trinca que vai se propagar e vai quebrar o eixo. De forma geral, para a fratura ocorrer, precisa de alguns fatores combinados, como solicitações dinâmicas, então não é uma carga estática, não é aquela carga parada, é uma carga que ela está sendo cíclica, dinâmica. Tensões de tração e compressão. Então, são aqueles ensaios que a gente falou lá de tração e compressão. Então, aquele tipo de solicitação tem que estar acontecendo com isso que a gente está avaliando, se for um eixo, o que quer que seja, né? Então, acontece dessa forma aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de um ensaio de fadiga, que a gente vai ver mais para frente, já como é que a gente faz ele com calma, né? Mas aqui eu tenho um motor elétrico, eu tenho um eixo girando, e esse meu material aqui, quando ele está nesse... Eu vou pegar, por exemplo, um ponto aqui, né? Quando esse ponto está aqui em cima, isso aqui está girando rápido, né? Eu tenho tração na parte de cima e compressão na parte de baixo. A partir do momento que o meu eixo gira em 180 graus, ele está carregado exatamente de forma oposta. Então, isso mostra esse esforço repetitivo que acontece ao longo do tempo. Então, se eu colocar isso daqui num gráfico, vai acontecer isso daqui, ó, onde ora eu tenho tração e ora eu tenho compressão. Ora eu tenho tração, ora eu tenho compressão. Assim sucessivamente. Então, esse gráfico aqui é como se eu estivesse medindo os esforços que estão acontecendo naquele eixo ao longo do tempo. E é uma curva que a gente chama de curva senoidal, né? Então, daqui até aqui, o eixo deu uma volta completa. Então, ele passou por um esforço de tração e por um esforço de compressão. Daqui até aqui, o eixo deu mais uma volta completa. E assim sucessivamente. Daqui até aqui, mais uma volta completa. E ele vai ficar lá. No ensaio desses aqui, ele vai fazer 50 milhões de voltas, por exemplo. Tem materiais que a gente pode levar eles até a 500 milhões de voltas para depois ele, de fato, se romper. Eu fazer análise dele, se for um material de titânio, alguma coisa nesse sentido assim. Então, esse aqui eu só trouxe aqui para mostrar mais ou menos como é que acontece essa mecânica da fadiga do material. Eu posso ter também, por exemplo, um vaso de pressão. Então, vamos pensar um compressor de ar, um avião nada mais é do que um vaso de pressão. E eu vou ter, ao longo do tempo, ciclos de compressão. Então, aqui eu tenho minha pressão e minha tensão, né? Por exemplo, aqui posso ter minha pressão e minha tensão. Então, eu vou lá, ligo meu compressor na tomada. Ele vai lá e pressuriza o tanque de compressor. Uso meu compressor o dia todo. Um lugar que pinta, por exemplo, pintura automotiva que usa esse tipo de compressor. À noite, desliga o compressor. Aí ele perde a pressão. No dia seguinte, então, aqui é o dia 1, aqui é o dia 2, aqui é o dia 3, aqui é o dia 4, aqui é o dia 5, aqui é o dia 6. E no próximo dia vai lá e liga de novo, ele pressuriza de novo, e assim sucessivamente. Isso é uma carga cíclica. Alguém não entendeu o que é carga cíclica, gente? Tranquilo? É um movimento que se repete, sempre da mesma maneira. Isso, sempre da mesma maneira ao longo do tempo. Exatamente. Então, é essa carga repetitiva ao longo do tempo. Então, para eu fazer o dimensionamento de um compressor de ar, eu tenho que contabilizar esforços de fadiga nesse compressor de ar. Se eu não contabilizar, esse compressor vai explodir ao longo do tempo. Então, isso se aprendeu com as catástrofes que aconteceram ao longo do tempo. Um avião é a mesma coisa. Um avião comercial, ele está no chão aqui, ele está a uma determinada pressão. À medida que ele sobe, a pressão externa cai muito e a cabine é pressurizada. Então, o avião ele é pressurizado. Então, ele vai lá e tem uma expansão do material ali que é pressurizado. O avião pousou, perdeu essa pressão. Ele sobe de novo, volta a ter pressão. E assim acontece de forma cíclica esses ciclos de pressurização e despressurização da aeronave. Quando se faz o projeto de uma aeronave, a gente tem que levar em conta esforços de fadiga no meu projeto. Então, não é só ir lá e fazer um ensaio de tração, calcular lá o que a gente calculou, módulo de elasticidade e acabou. Não, tem mais coisa envolvida. Aqui tem outro exemplo de um avião caça, né? Então, não só o carregamento, por exemplo, como pressurização da cabine do caça, mas essas asas aqui, elas estão constantemente sofrendo esforços cíclicos, né? Esforços de tração e compressão, flambagem, cisalhamento, tudo que pode se imaginar num avião desse tipo aqui tem.
Então, quando está lá no solo, tem cargas pequenas agindo, o avião está pousado lá. A partir do momento que ele decola e ele sobe, a minha tensão que está envolvida nessa aeronave aumenta muito. Eu tenho vários carregamentos no meu voo. Depois ele vai lá e pousa de novo. Então, isso aqui mostra esses ciclos de carregamento e descarregamento das cargas na asa do avião ao longo do tempo. E isso daqui tem que ser levado em conta no projeto dessa aeronave. De novo, né? Isso aqui vai fazer com que o meu material sofra um tipo de esforço que eu não vou conseguir fazer um ensaio estático e descobrir qual que é esse esforço. Eu preciso pegar lá um pedaço desse material e colocar numa máquina e deixar ela girando milhões de vezes até ela se romper. E aí eu consigo medir quantas milhões de vezes ela levou para se romper e qual que era a carga que aquela amostra estava sofrendo. Então, tensões cíclicas. De maneira geral, peças sujeitas à fadiga estão submetidas a esforços que se repetem com regularidade. Trata-se das tensões cíclicas. Tensão cíclica mais comum é caracterizada por uma função senoidal, que é essa função aqui, ó, onde os valores de tensão são representados nos eixos das ordenadas, que é esse eixo Y aqui, né? Aqui eu tenho minha tensão, e no eixo X eu tenho o meu número de ciclos, ou o meu tempo, né? Então aqui pode ser tempo ou pode ser número de ciclos. E aí, como eu falei, aqui eu tenho uma tensão de tração, aqui eu tenho uma tensão de compressão. E isso se repete ao longo de muitas vezes. Tensões de tração são positivas, representadas nesse gráfico, e as de compressão, elas são negativas. E é assim que acontece. Existem diversas formas de essa fratura acontecer numa peça. Aqui eu estou trazendo uma delas só, mas tem diversas formas para que isso aconteça. Mas, via de regra, começa com uma coisa pequena. E quando acontece essa falha aqui, ó, o material ainda não se rompeu. Enquanto só tem esse pedaço aqui do meu material dando problema, o meu material não tem um rompimento. Não é um rompimento catastrófico. Se eu pegar, por exemplo, é assim que se faz inspeção em partes de aeronave, né? Eu pego uma lanterna e vou lá e olho as partes da aeronave para ver se eu não consigo já identificar um pequeno entalhe numa peça, indicando que ela pode vir a sofrer fadiga e ela pode se romper. À medida que essa tensão excede um determinado limite, a minha peça ela se rompe de uma vez. Então, eu tenho essa zona aqui, que é a zona da minha fratura súbita, e eu consigo ver onde tem a iniciação da minha trinca e a propagação dessa trinca ao longo dessa peça. Então, fiz o primeiro... Vamos pegar um compressor de ar, se ele não for bem projetado, né? Vou lá, uso, daqui a um pouco tem uma pequena trinca. Aí, sei lá qual vez qual vez que eu estou usando ele, mas eu liguei ele num dia, ele fez uma dessas trincas aqui. Desliguei, liguei outro dia, ele vai fazer outra trinca dessa daqui. Desliguei, liguei outro dia, vai fazer outra trinca. E assim sucessivamente. Até que chega um ponto em que eu tenho tantas trincas aqui que o material simplesmente se rompe de uma forma, de uma hora para outra. Então eu tenho essa fratura chamada de fratura súbita do material. Vocês entenderam como é que se dá essa mecânica de fratura, gente? Alguém ficou com dúvidas? Por que o metal começa a ceder desse jeito com o tempo? A gente vai ver mais para frente. Mas é porque o esforço de carregamento e descarregamento vai mudando a microestrutura do material. E se tem... Tá. Pode falar. Então, tipo, isso aí não se consegue ver nos testes de tração, né? Essa modificação a nível molecular, né? Não é possível ver. Esse tipo de nível molecular, não. Não por só isso, nível molecular... Por isso foi uma surpresa para eles, né? Quando começou a acontecer, né? Exatamente. Porque todos os ensaios era para estar tudo certo, não era para quebrar nenhum material, nenhuma peça. Nem o avião era para ter caído, nem um trem era para ter quebrado o eixo. Porque a gente fez o ensaio de tração, aquele material resiste àquela carga. E às vezes o trem nem estava carregado. E como é que ele estava quebrando o eixo? Então, hoje em dia, a gente faz projeto e a gente pode projetar uma peça, por exemplo, para a vida infinita. Então, para ela nunca se romper. Tem um outro exemplo que é mais comum do nosso dia a dia, que são rolamentos. A gente estudou rolamentos nessa disciplina, inclusive. Então, os rolamentos, a gente inclusive calculou a vida útil dos rolamentos. Não sei se vocês se recordam na disciplina. Eu nem lembrei de trazer exemplos disso nessa aula aqui, mas a gente calculou qual que era a vida útil do rolamento. Por exemplo, 50 mil horas, alguma coisa nesse sentido. E tinha fatores que determinava que o rolamento ia ter uma menor vida útil. Então, o rolamento é um exemplo de componente de um sistema mecânico que não é projetado para a vida útil, é para a vida útil infinita.
ele é projetado para vida útil finita, ou seja, vai chegar um ponto, um carro 100 mil quilômetros é hora de trocar os rolamentos, até um pouco antes, né? Então chega um ponto que o material vai ter fadiga do material ali, vai acontecer por causa da sujeira que está acontecendo ali. Imagina quantas vezes 100 mil quilômetros rodando aquele rolamento ali, uma hora é obrigado a trocar. Mas o eixo de um carro, não. Tradicionalmente, a gente não troca um eixo de um carro depois de 100 mil quilômetros. Então, ele é calculado para a vida infinita. Então, é levantado alguns parâmetros no projeto dele, que vai fazer com que ele seja mais espesso, que ele seja feito de um material diferente, alguma coisa nesse sentido. E rolamento não, rolamento é uma coisa barata, né? Fácil de fabricar, tal, não é caro, então não tem por que fazer um rolamento para a vida infinita. A não ser se for uma aplicação muito específica, né? Mas é vida infinita mesmo, ou é um desgaste tão baixo, tipo assim, que duraria tipo milhões de anos para poder ter pode pensar, quando a gente calcula, a gente diz que a vida é infinita, mas na verdade a gente sabe que não é, né? Até porque um eixo de um carro pode se romper, dependendo das condições de uso dele, né? Por mais que ele foi projetado para a vida infinita, teoricamente, né? Mas chega uma hora que vai ter uma vida útil ali que, sei lá, mesmo o motor a diesel, que dura aí 1 milhão de quilômetros, 2 milhões de quilômetros, 3 milhões, vai chegar uma hora que vai começar a se romper material ali dentro. Mas aí já se pagou, né, o investimento da máquina e tal. Os aparelhos de ensaio de fadiga, então, são constituídos por um sistema de aplicação de carga, que permite alterar a intensidade e o sentido do esforço, e por um contador de números de ciclos. Então, quando eu estudei lá na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, eles tinham lá umas máquinas que faziam esse ensaio de fadiga. E quando eu entrei lá, era calor, eu não entendia o que era aquela maquininha que estava sempre girando ali o tempo todo, girando. Tinha uma chapinha de aço presa ali, e a chapinha de aço oscilava, uma hora para cima, uma hora para baixo. E era um computador muito antigo que estava contando esse número de ciclos. Era tipo, sei lá, um Pentium desses 386, uma coisa muito antiga. Era uma máquina bastante antiga, mas que funciona. Então aquilo lá ficava girando, e dias que eu visitava lá, porque eu trabalhava no laboratório do lado, eu passava e estava sempre aquele negócio girando, e eu não entendia o que era aquilo. Aí depois eu aprendi que era, de fato, um ensaio de fadiga. Então, era algum material novo que havia sido desenvolvido na universidade e eles estavam fazendo um ensaio de fadiga para ver qual que era a vida útil desse material. O ensaio mais usual, então, é realizado em corpos de prova extraídos de barras de perfil metálico, é um ensaio de flexão rotativa. Esse ensaio consiste em submeter um corpo de prova a solicitações de flexão, enquanto o mesmo é girado em torno de um eixo por um sistema motriz com conta-giros, numa rotação determinada e constante. Então, a rotação é sempre constante, a carga é sempre constante. Então, se faz os parâmetros da máquina, aperta para ligar e ela fica lá. E a gente viu, na última aula, o esforço de flexão. É aquele quando a gente tem, por exemplo, sei lá, uma pedra aqui, a gente tem uma tábua em cima dessa pedra, a tábua aqui do outro lado, e a gente tem uma carga no meio dessa tábua, né? Vai fazer a tendência é entortar essa tábua aqui, ou essa peça de aço, qualquer coisa desse tipo. Então, aqui a gente tem uma máquina, um esquema de uma máquina que faz um ensaio de fadiga. Então, a gente tem um eixo aqui, que é o meu eixo que está ligado ao motor elétrico da minha máquina, e a gente tem um outro eixo aqui que eu tenho alguns suportes, alguns rolamentos aqui. E eu vou colocar a minha carga aqui no meio. E eu vou fazer uma solicitação de peso nesse sentido aqui, ó. Isso aqui vai tender a entortar um pouquinho para baixo esse corpo de prova. Então, essa chapa, por exemplo, de aço que está sendo colocada ali. E aí eu ligo a máquina e deixo, me esqueço. Vai passar dias, semanas, sei lá, às vezes até meses que a máquina vai ficar girando lá. Dia e noite vai ficar girando esse negócio. Eu posso ter também um outro tipo de solicitação, que esse aqui é a flexão central, né? Então, a tendência é que a minha peça, ela vai entortar para baixo aqui, né? Depois, quando ela girar 180 graus, essa peça que estava entortada para baixo, ela vai estar, não é quando ela está entortada para cima, né? Mas ela está na direção oposta. Eu posso ter também uma solicitação só na parte extrema aqui da minha peça. Então, meu motor elétrico está aqui, meus rolamentos estão aqui, a minha corpo de prova está aqui, e a tendência é que esse corpo de prova se incline para baixo, né? E aí, quando ele girar, o que estava para baixo está para cima agora. Então, eu vou mudando a direção e aí eu vou fazendo esse esforço cíclico. E se eu fizer... Deixa eu ver se aqui eu tenho... não tem. E se eu montar um gráfico disso ao longo do tempo, é aquele gráfico que a gente falou, que eu falei antes. Então, ora ele está tracionando, ora comprimindo, ora tracionando, ora comprimindo. E assim vai ao longo do tempo que ficar ligado esse equipamento aí, até que se rompe a minha peça. Quando se rompe, a máquina para
encerrou o ensaio de fadiga, e aí a gente mede para carga de tanto, para aquele metal tal, qualquer tipo de metal que seja ali, que está sendo ensaiado, demorou, sei lá, 1 milhão de ciclos para ele se romper. Então, quando eu fizer um projeto de um rolamento com aquele material ali, eu sei quanto tempo leva para ele se romper. E aí eu vou lá, faço meus cálculos, vou ter que ser conservador para que ele dure mais, tal, né? Enfim, imagina, se for um rolamento de um sistema de uma asa de um avião, não pode cair esse negócio. Mas se for um rolamento que a gente coloca num Fusca, se estragar o rolamento quando eu estiver andando, o máximo que eu vou ter que fazer é trocar o rolamento. Ninguém vai morrer por conta disso. Já no avião, o avião vai cair. Então, com esses ensaios suscetíveis, eu consigo montar uma curva, que é chamada curva SN. SN veio do inglês, stress, e N de número de ciclos. Stress é igual a tensão. Então, eu vou colocar esses resultados, além de eu montar esse gráfico aqui, que é o gráfico de número de ciclos, tem esse outra curva SN, que vamos ver como é que vai, vamos construir aí essa curva. A curva tem o nome, então, SN, pois vem do inglês stress, então o S vem de stress, que quer dizer tensão, e o N vem de número de ciclos. Suponhando, então, que para uma certa solicitação de flexão S1, o corpo de prova se rompa com um certo número de ciclos N1, depois eu vou lá e aumento um pouquinho a minha carga, ou reduzo a minha carga, e o meu ciclos é um ciclo diferente, um pouquinho menor, assim sucessivamente. Então, eu faço diversos tipos de ensaio de fadiga até o meu material se romper. Então, eu vou lá, primeiro eu coloco uma carga muito alta no meu material, e vai ser poucos ciclos que eu vou fazer e ele já vai se romper. Aí eu reduzo a carga, faço um novo teste, aumento o número de ciclos, reduzo de novo a carga, e assim sucessivamente. Então, não é um ensaio só, são diversos ensaios mecânicos que a gente faz. E aí eu consigo obter uma curva desse tipo aqui, ó. Então, onde eu tenho tensão num lado e o número de ciclos no outro. Então, esse S1 com o meu N1 foi o meu primeiro ensaio. Uma carga aqui muito grande. E o meu material segurou um número de ciclos muito pequeno. Depois eu vou lá, uma carga um pouco menor. Um número de ciclos maior ele vai resistir. Vou reduzindo a carga, ele vai resistindo mais. Chega um ponto em que a carga ela é tão pequena que o meu número de ciclos vai tender ao infinito. Então aqui está aquilo que tu perguntou, Rodrigo. Chega um ponto que se eu colocar uma carga abaixo, uma tensão aqui abaixo dessa tensão que eu levantei nessa curva experimental aqui, na teoria, como são duas curvas paralelas não vão se encontrar, né? Tudo bem que a gente, enfim, pode discutir isso, entrar em cálculo, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui. Mas a minha tensão aqui vai ser mais baixa do que essa tensão aqui, onde foi a tensão que eu calculei que o meu material se rompeu. Então eu vou ter a tendência de não romper o meu material nunca. Então eu posso chegar a infinitos ciclos, o meu material, muito provavelmente, esse material não vai falhar por fadiga, ele pode falhar por outra questão, mas não por fadiga. Ficou claro? Então, são dados levantados experimentalmente. O que isso quer dizer? Que eu preciso de um laboratório, eu preciso testar esse material dentro de um laboratório e ensaiar ele ciclicamente, várias vezes, várias cargas, levantar as curvas dos meus materiais. Então, todos os parâmetros modificam essas características. E cada material vai ter seu próprio comportamento, né? Então, observe, então, que à medida que a tensão diminui, a tensão diminui, ali aplicada, a tensão aplicada, o corpo de prova vai resistir ao maior número de ciclos. Então, a gente está vendo isso aqui, ó. A minha tensão S3, ela é menor que a minha tensão S1. E o meu número de ciclos, N3, já é maior. Chega um ponto que a minha tensão ela é baixa e o meu número de ciclos, eu vou lá e deixo a máquina ligada, 1 milhão, 2 milhões, 50 milhões, 500, ela não se rompe aquele peça lá. Então, eu digo que é para um ciclo infinito. Além disso, a diminuição da tensão a partir de um certo nível em que a curva torna-se ali horizontal, né, o número de ciclos para o rompimento do corpo de prova torna-se praticamente infinito. Então, como a gente falou, é infinito? Não, né? Ninguém vai viver até o infinito para conseguir saber se isso se rompeu um eixo ou não. Mas a gente diz que é praticamente infinito. Essa tensão máxima, então, que praticamente não provoca mais a fratura por fadiga, chama-se limite de fadiga ou resistência à fadiga do material considerado. Então, se eu fiz um ensaio de tração e eu obtive aquele valor lá no ensaio de tração e aquela minha peça não está sujeita a um esforço cíclico, beleza. Se eu vou usar
aquela peça, aquele material, num eixo de trem, numa carcaça de um avião, num compressor de ar, ou qualquer sistema que vai ter um esforço cíclico, só o ensaio de tração não é o suficiente. Eu sou obrigado a levantar uma curva SN e fazer um ensaio de fadiga no meu material. Ah, professor, isso vai demorar muito tempo. Com certeza vai demorar tempo. É por isso que desenvolvimento de novos materiais leva anos. Desenvolvimento de um novo avião, imagina, um novo avião, aquele Boeing 787, que é todo feito de material compósito, levou anos para eles desenvolver aquilo. Por quê? Porque eles têm que fazer cada uma dessas coisas uma por uma. Levantar curva por curva, de material por material. E é claro que eles vão reaproveitando aí como a gente viu lá na abordagem Lean, né? Produto do tipo plataforma, então vai se aproveitando o que já foi feito ao longo dos anos. Fatores que influenciam essa resistência, então. Diversos fatores podem influenciar a resistência à fadiga do material. Alguns desses a gente vai apresentar aqui. Então, uma superfície mal acabada, por exemplo, vai conter irregularidades, que, como se fosse um entalhe, vão aumentar a concentração de tensão, resultando em tensão residual que tende a diminuir a resistência à fadiga do meu material. Então, não só o meu cálculo que eu fiz na bancada é importante, como o processo de fabricação desse material também é importante. Então, é por isso que eu faço processo de fabricação de acabamento em materiais. Não é só para deixar o material mais bonito, espelhado e tal, mas muitas vezes é para ele resistir à fadiga. Então, se eu tiver lá um material com muita irregularidade, eu posso ter um pequeno entalhe ali que vai nuclear e pode gerar uma trinca e gerar uma quebra por fadiga. Defeitos superficiais, então, causado por polimento. Então, o polimento é interessante, sim, mas eu não posso fazer uma queima da superfície de carbono no meu aço, por exemplo. Ou eu esquento tanto o meu material que eu faço um recozimento superficial dele. Esse recozimento superficial vai mudar a composição do meu material e ele pode se romper por fadiga, trincas, etc. Né? Também vão reduzir a resistência à fadiga do meu material. Então eu lembro que quando eu era criança, eu ganhei um minibug e o minibug tinha lá o chassi dele feito de aço carbono e esse chassi já tinha quebrado muitas vezes e a gente sempre levava lá num cara que soldava. O processo de solda vai fazer um processo de recozimento ao redor de onde foi causada aquela solda ali. E aquele material tem a tendência de trincar com o tempo. Então, a partir do momento de diversos ciclos, imagina um minibug andando numa estrada totalmente irregular, tinha várias solicitações ali de fadiga no meu material. Chegava um ponto que o meu material quebrava. E aí ela lá soldava de novo e assim sucessivamente. O limite de fadiga, então, vai depender também da composição do material, da estrutura granular, das condições de conformação mecânica, do tratamento térmico, assim sucessivamente. O tratamento térmico adequado aumenta não somente a resistência estática, mas também o limite à fadiga. Então, tratamentos térmicos também são importantes nesse sentido de limites de fadiga do meu material. O meio ambiente também vai influenciar consideravelmente o limite da fadiga, pois a ação corrosiva, por exemplo, de um meio químico, vai acelerar essa velocidade de propagação de uma trinca. Então, se eu for lá e fiz um projeto de um produto, e aí eu estou usando ele na praia, na areia da praia, que é um lugar muito insalubre, com muito sal, com água, com areia, etc., Está sem som, professor. Vocês estão me vendo, gente? Tudo certo? Ah, agora está saindo som. Eu, sem querer, é que o meu computador, se eu puxo com os 3 dedos, eu consigo trocar a tela para o meu slide para vocês aqui. Se eu puxei com 2 dedos, só voltou, e aí saiu dessa... Como se fosse antes de entrar ali para a sala de aula, né? Beleza, vamos continuar então. Então, o meio ambiente também vai influenciar consideravelmente o limite de fadiga por essas questões que eu estava falando. Então, salinidade, água, umidade, tudo isso piora. Então, aqui eu trouxe um estudo de caso só para a gente ver um exemplo de aplicação prática disso aqui, além dos eixos de trem, uma aplicação que aconteceu aí na nossa história da aviação, que é o avião chamado Comet. Tem muitos documentários aí que falam sobre esse avião. Vocês podem, inclusive, encontrar isso no YouTube e tal. Então, esse avião, o Havilland Comet, né, o Sol Comet, foi um avião comercial construído pela indústria aeronáutica inglesa Havilland.
fez história por ser a primeira aeronave comercial propulsionada a motores a jato. Isso aqui lá nos anos de 1950, tá? Então, esse daqui era o avião. Não sei se vocês já viram uma foto dele. Ele se difere muito dos outros aviões, porque ele tem as turbinas dentro da asa. Não só isso, as janelas dele eram quadradas, estão vendo? Não era uma janela redonda, como são as janelas novas aí dos aviões que a gente usa. E existe um porquê das janelas atuais dos aviões serem redondas. E o porquê é essa aeronave aqui, esse avião. Então, após 2 acidentes fatais em 1954, todos os modelos foram proibidos de voar até que se encontrassem essas causas e suas vendas entraram bastante lá em declínio. Então, o inquérito constatou falhas dos projetos da aeronave. Então, é aquilo que eu falei. Tudo que havia sido calculado era para estar funcionando, mas tinha algumas falhas nas aeronaves que se só percebeu ao longo do tempo que a aeronave foi sendo utilizada por um período de tempo ali determinado. Então, ciclos de compressão e descompressão. Então, como esses jatos voavam em altas altitudes, hoje para nós são altitudes normais, né? Todos os aviões voam a essas altitudes, né? As oscilações de temperatura e o sistema de pressurização causaram a fadiga do material, um problema até então desconhecido na época. Aqui eu coloco o desconhecido entre aspas, porque é um problema que ficou desconhecido para ciclos de pressurização e despressurização e concentração de tensão nas bordas vivas das janelas da aeronave, como a gente vai ver nas fotos para frente. Mas já se tinha um conhecimento de fadiga na época, mas muito voltado para eixos de trem, né? Não para aviões, né? Então, as janelas quadradas e as entradas das antenas de rádio sofriam maior pressão, ocasionando micro rachaduras. Então, é por isso que o avião não subiu e rachou a primeira vez. Uma micro rachadura se formou. E, ao longo do tempo, ela foi se propagando, até que o material se rompeu. Essas rachaduras, então, se agravaram durante o voo, causando a desintegração dessas duas aeronaves. Então, imagine isso aqui, a aeronave se desintegrou no ar e todo mundo morreu, claro. Então, aqui é uma análise dessa parte aqui das antenas da aeronave. Então, essas superfícies aqui, elas eram quadradas. E essa superfície quadrada aqui, ó, tem uma concentração de tensão gigantesca nessa superfície aqui, que ao longo do tempo fez com que se propagasse uma trinca. E essa trinca, então, do meu material aqui, ao longo de ciclos de carregamento e descarregamento, levou o meu material a se romper. Outro problema também aconteceu na janela dos aviões. Então, essas janelas dos aviões, elas eram muito quadradas, ó. E essa aresta quadrada, eu tenho uma concentração de tensão nessa aresta quadrada. E ao longo do tempo de pressurização, despressurização, pressurização, despressurização, aqui é um gráficozinho que está meio ruim de ver, mas mostra que a tensão nesse ponto aqui era extremamente elevada, muito maior do que o material ia segurar ao longo do tempo. E o ciclo de carregamento e descarregamento fez com que o material ficasse frágil, tivesse uma primeira trinca aparecendo ali, e aí o meu material se rompeu. Então, se eu pegar uma parte dessa lataria dessa aeronave aqui, fizer um ensaio de tração, o ensaio de tração vai estar dentro do que é o projeto. Mas se eu pegar isso daqui, jogar numa máquina e fazer um ensaio de fadiga, não vai estar de acordo. E assim, outras partes, superfícies da aeronave, ela tinha muitos cantos vivos, essa aeronave, ó. E esses cantos vivos foram propagando foi acontecendo a fadiga e foi se propagando aí ao longo do tempo e levou à ruptura do meu material. Então, para descobrir isso, então, o que um projetista lá, um engenheiro fez? Pegou o avião, construiu uma piscina ao redor dele, encheu de água, começou a ligar o avião para pressurizar o avião, despressurizava o avião, pressurizava o avião, despressurizava o avião. Ao longo do tempo ele fez isso, chegou a um determinado número de ciclos que ele fez, que um pedaço da lataria da aeronave se rompeu, a água entrou dentro do avião, e aí eles puderam identificar onde aconteceu, onde estava se propagando, de fato, essa trinca dentro da aeronave. Aqui tem um exemplo aqui, da parte lateral da aeronave, ó, se abrindo. Então, imagine, isso daqui em voo, isso aqui se abriu, o avião estava pressurizado, se rompeu e acabou com tudo, né? Ah, professor, se for lá na década de 50, isso nunca mais aconteceu? Na década de 80 aconteceu com o avião da Boeing. Mas aí foi diferente, né? Como hoje em dia os aviões são muito mais seguros, nesse acidente que aconteceu na década de 80, como eles estavam passando por uma turbulência, o comandante falou para eles se afivelarem os cintos. E aí estava todo mundo com o cinto afivelado. E quando aconteceu esse rompimento, arrancou um pedaço da aeronave, que é a parte do teto da aeronave, e só uma aeromoça que não estava com o cinto de segurança que foi sugada para fora da aeronave. Todos os passageiros, eu acabei não trazendo uma foto aqui, deveria ter trazido.
Mas todos os passageiros que estavam com o cinto de segurança não foram carregados para fora da aeronave, e a aeronave ela não se desintegrou no ar, né? Ela só teve uma ruptura, imagina, uma coisa completamente horrível. As pessoas conseguiam ver o céu, o avião teve que descer e tal, fizeram pouso de emergência e praticamente todo mundo se salvou, a não ser aquela aeromoça. Gente, dúvidas a respeito disso? A respeito do que a gente conversou na aula de hoje? Dúvida nenhuma, professor. Beleza. Então, os exercícios são: analisando a curva SN, descreva quais estratégias podem ser utilizadas para que um corpo de prova possa resistir a um maior número de ciclos antes de se romper. A gente falou na aula de hoje. Né? E descreva ao menos 3 fatores que influenciam a resistência à fadiga dos materiais. Beleza, gente? Então, se estão aí, todo mundo entendeu, não tem dúvidas, por favor, coloquem a presença no chat e estão dispensados da aula de hoje. Um bom final de semana a todos. Lembrando que a gente tem aula de administração e empreendedorismo na próxima semana, na quarta-feira. Né? Essa semana, professor, eu estava pensando sobre adesivos, né? Uhum. Adesivos quadrados e adesivos redondos.